Então, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do IBEF Jovem. O IBEF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, que já está aqui em Belo Horizonte há mais de 35 anos, difundindo o tema de finanças, unificando aí os executivos e os profissionais da área de finanças em Minas Gerais. É um hub de informação, de networking, de capacitação para todos os profissionais. E essa iniciativa do IBEF Jovem é para a gente conseguir unir os jovens ao propósito do IBEF, né? Abrir as portas para que os jovens consigam se conectar com os profissionais que já estão no mercado, conheçam um pouco mais da área e se aprofundem na carreira. E o podcast de hoje nós vamos entrevistar o Alexandre Lugão. O Alexandre tem mais de 13 anos de experiência em auditoria interna e controles internos, estando atualmente como gerente de auditoria interna e compliance e investigação, junto ao time de Valuation Create no Pátria Investimentos. A experiência dele inclui ainda anos na Embraer como supervisor de auditoria interna e investigação para trabalhos em todas as unidades ao redor do mundo e também em Big Four, KPMG e Ernst Young, atendendo clientes significativos e listados em bolsas internacionais, reportando diretamente para os times nos Estados Unidos. Alexandre é formado em Ciências Econômicas. Isso mesmo. E eu vou deixar depois ele falar um pouquinho mais aqui pra gente. Já agradeço sua participação, Alexandre. Será um prazer falar com você nesse podcast. E vamos iniciar falando um pouquinho a sua jornada acadêmica, né? Como que você descobriu que você queria ir para essa área, né, de economia? Se você ficou com dúvida no início, conta um pouquinho pra gente como que foi esse início no ambiente profissional, acadêmico. Lógico, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Eu pensei em ciências econômicas, como acho que qualquer adolescente fica naquela, né? Onde que você tem mais afinidade, e eu sempre tive muita afinidade também com as áreas de exatas, um pouco de humanas, mas eu tinha muito objetivo de fazer diplomacia na época. Sério? Então, assim, eu falei, o que dentro desse aspecto pode me ajudar a tentar atingir esse objetivo? E acho que economia foi o que melhor casou naquela época, só que acho que ao longo do próprio curso eu fui vendo que por mais que gostasse muito dessa parte macroeconômica e tudo mais, eu estava me interessando, indo bem para uma linha mais empresarial. Foi aí que eu fui deixando um pouco a diplomacia de lado e comecei, de fato, a correr atrás, estudar um pouco mais. Aspectos, enfim, mais, vamos dizer assim, financeiros, mais administrativos das companhias. E, inclusive, foi nessa época que eu comecei a buscar, enfim, estágios dentro da própria universidade, consultoria júnior, depois estágios fora, justamente para me ajudar e pegar um pouco mais desse background. E depois disso, assim, depois do curso de Ciências Econômicas, eu vi que justamente eu precisava um pouco mais desse conhecimento mesmo administrativo, financeiro. Foi aí que eu fui buscar outras especializações, fiz uma pós em gestão de negócios, depois fiz uma outra pós em auditoria, que foi bem específica, justamente porque, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí da minha trajetória, mas como eu já estava nesse mundo de governança, eu entendi que esse conhecimento ia ser super relevante para mim. Então, esse interesse em economia foi despertado de uma forma diferente que me guiou por outros caminhos ao longo do curso. Isso é muito legal também de qualquer curso de economia, porque também te abre uma gama de possibilidades muito grande. Às vezes a gente entra pensando que só dá para fazer uma coisa e a gente chega lá e vê que dá para fazer muito mais. Sim, e eu fiquei agora curiosa com a questão de diplomacia, né? No seu currículo você tem inglês fluente, espanhol, e você ainda tem o francês um pouco ainda também. Sim. Foi muito em função dessa vontade de ir para a diplomacia na época que você se aprofundou? Foi uma facilidade com línguas que você tinha? Eu tinha uma facilidade com idiomas, eu sempre gostei de escutar músicas, ver filmes de outros países que fugissem até um pouco do inglês, só do inglês. E, obviamente, que o fato de querer fazer diplomacia na época contribuiu muito para eu continuar estudando efetivamente, correndo atrás desse conhecimento. Inclusive, é uma coisa que essa busca por conhecimento em idiomas me abriu muitas portas na minha carreira. Então, acho que isso foi muito positivo também. De novo, a gente vai para um objetivo e a gente vê como é que isso abre outras portas para a gente ao longo da nossa carreira. Mas, sim, acho que esse interesse... Acho que um pouco ilusório também da diplomacia, porque eu vou viajar e fazer um monte de coisa, e a gente vê que depois, quando a gente vai entendendo um pouco mais, não é tão assim. Sim. Acho que como qualquer profissão, né? Mas eu entendo que, assim, acho que mesmo não indo para essa linha da diplomacia,
me fez buscar conhecimento e correr atrás de algumas experiências que com certeza me possibilitariam atingir esse objetivo hoje, mas que contribuíram ainda mais para minha carreira hoje em dia, que acho que foram valiosíssimas. Então, pessoal que está aí de casa nos ouvindo, né? Assim, a gente vem numa crescente aí, entrevista com vários profissionais bacanas e não existe, nenhum deles deixou de falar da importância da língua, né, Alexandre? Para de uma segunda língua, de uma terceira língua, né, para quem tiver facilidade. E a gente vê que os jovens, eles já, obviamente, eles estão hoje muito mais familiarizados com tudo, até pela facilidade que a internet trouxe, né, os streams aí com muitas oportunidades, mas ainda tem muitos jovens que não conseguem entender a importância da língua. E aí depois, quando se dá conta, já tá tarde para começar a estudar, né, assim, já é mais difícil, né, quanto mais novo a gente absorve muito mais fácil as coisas, né, então é mais uma dica, né, para os jovens aí. O inglês é muito importante, né? Assim, o principal deles é o inglês, mas obviamente tendo facilidade para outros como Alexandre, não deixem de ir, né? Sem dúvida. A gente sabe que, assim, nem todo mundo tem condições de fazer um curso fora ou fazer um curso muito renomado, mas igual você comentou, hoje a internet possibilita muita coisa, dá acesso a muitos cursos, inclusive, vídeos, podcasts. Então, acho que, assim, quanto mais a gente investir em idiomas hoje em dia é crucial. Assim, inglês, obviamente, em alguns setores deixa até de ser diferencial, passa a ser obrigatório. E esse terceiro idioma que acaba, às vezes, sendo, de fato, diferencial. Eu falo que, na minha carreira, o espanhol me abriu muitas portas, tanto quanto o inglês, tanto na minha experiência na Embraer e hoje no Pátria Investimentos. O espanhol, inclusive, foi um dos diferenciais, justamente, para mim, pela atuação que as empresas acabam tendo em outros países da América Latina. E eu vi até mesmo antes em Big Four, assim, o espanhol também me possibilitou participar de alguns outros projetos na América Latina. Então, assim, o inglês, obviamente, é super importante, mas também quem tiver possibilidade e facilidade, investe num terceiro idioma, né, além do português e do inglês, porque vai abrir portas, tem muita empresa procurando, muita empresa vindo para o Brasil. Então, quando você tem essa facilidade de se comunicar com as matrizes dessas empresas, assim, isso é uma habilidade, vamos dizer assim, que é incomparável, assim, vai te destacar. É uma vantagem, né, na competição aí, né? Bom, então aí, nesses passos educacionais que você deu na sua trajetória, quais são aqueles que você considera mais importantes, assim, que você acha que de fato fez uma diferença, que durante a sua caminhada, acho que a gente vai estudando e vai se capacitando, mas eventualmente a gente fala, pô, esse daqui realmente fez uma diferença pra mim, ou pessoal ou profissional, né, na sua trajetória. Quais os seus principais passos que você poderia compartilhar conosco? Bom, do ponto de vista acadêmico, acho que o idioma, sem dúvida, foi um passo super importante, mas um caminho que eu acabei tomando e que foi super importante para minha trajetória é não ficar muito preso, acho que num tema muito específico, num tema só. Eu gosto muito de tributário, ou eu gosto muito de economia, microeconomia, e a pessoa se especializa muito cada vez mais. Óbvio que tem campo para essas pessoas que são ultra especialistas, mas para mim, pelo menos, o que foi muito bom foi, de fato, buscar conhecimentos diferentes. Então, assim, entender um pouco de RH, vou entender um pouco de negócios internacionais, comércio exterior, vou entender um pouco, às vezes, até de psicologia. Então, assim, são campos que, às vezes, você fala assim, pô, mas não conversa tanto com finanças. Mas, na verdade, assim, no final tem a ver com finanças. Tudo tem a ver com finanças hoje em dia. Assim, não tem como a gente pensar em nenhuma área de nenhuma grande empresa, ou mesmo de governo, organizações não governamentais, que de alguma forma não sejam associadas a finanças. Então, foi super importante para mim buscar essas informações também, fazer cursos à parte, dentro da própria faculdade. As faculdades hoje disponibilizam você participar de muitas matérias, muitos cursos à parte. Obviamente, fora também é super importante. Justamente para que você se torne um profissional mais plural. Acho que quanto mais específico você acaba sendo, você obviamente tem um nicho, mas quanto mais generalista, principalmente no começo, isso vai te abrir muitas portas. E a questão da própria gestão, né? Assim, o gestor, ele não consegue ser puramente técnico, né? Ele precisa
ter muitas relações, inclusive com seus pares, né? E é igual você falou, assim, a gente precisa aprender o negócio como um todo para a gente conseguir gerir bem a equipe, né? Tem interfaces ali, a gente tem outras áreas que a gente tem interface dentro da instituição. E aí, falando um pouquinho lá dos seus primeiros trabalhos e estágios, assim, como que foi a sua experiência quando você foi pro estágio? Você teve dificuldades, teve medo? Você acha que isso moldou um pouco da sua carreira, né, para esse lado de auditoria, por exemplo? Conta um pouquinho pra gente, Alexandre. Acho que medo eu tenho até hoje, né? Acho que qualquer novo desafio que a gente acaba pegando, a gente tem medo, acho que isso é normal. E a coragem é a gente fazer apesar do medo, né? Então, minha primeira experiência mesmo foi dentro da universidade, na consultoria júnior, que foi super relevante para mim, porque, enfim, a gente começa a entender um pouco de contexto, de consultoria, obviamente, mas de empresa, funcionamento de empresa. Foi ali também que a gente começa a aprender as principais lições, não só técnicas, mas de vida. Então, acho que uma das principais foi não querer abraçar o mundo, né? A gente, às vezes, no começo acha que quer fazer tudo e chega numa hora que, assim, a gente vai ter que, de fato, priorizar. E depois, assim, eu fiz mais 2 estágios antes de efetivamente entrar no mundo da auditoria, que foram em empresas menores, mas foi, de fato, na área financeira, assim. O que foi muito bom em empresa pequena, porque me deu uma visão muito grande da atuação, assim, de como administrar, de fato, uma empresa. Quando, às vezes, a gente já começa numa empresa muito grande, a gente fica naquele mundo, daquela área que a gente está. A governança muito estabelecida, você não consegue ir em outras áreas, né? E quando não são empresas menores, você tem essa possibilidade, efetivamente, de conhecer um pouco mais a dinâmica de áreas diferentes, de outras áreas, até de áreas que nem não vão ter, de fato, muita interface com você no dia a dia. Mas isso foi crucial também para entender o mundo de governança, igual você comentou, e como despertar aquela chama, acho que é interessante ir para essa linha de governança mesmo, controles e tudo mais, porque não é só executar, a gente precisa executar com cautela, porque assim, a gente está falando obviamente de empresas e tudo mais, e se não tiver essa cautela vai ser um problema. Mas até falando de estágio, mesmo depois de ter entrado em Big Four, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na ONU, em Nova York, que foi também super importante, me abriu a cabeça para diversos aspectos. Um deles, e o principal, é que brasileiro não está atrás de gringo, de estrangeiro, que às vezes a gente tem um pouco esse complexo de vira-lata e a gente vê que efetivamente não, a gente está tão bem preparado quanto eles. Mas me deu também uma possibilidade de entender um outro contexto além do empresarial, né? A gente está falando de uma organização sem fins lucrativos, de ajuda humanitária, por assim dizer, e obviamente segue por outras regras e tudo mais, e me fez expandir um pouco mais o meu conhecimento, de pensar um pouco fora da caixa também em termos de conhecimento, cada vez mais e mais, não só de pensar em RH ou pensar em algumas outras áreas que seja, mas pensar também assim, e outras organizações muito diferentes do que eu tenho atuado. E obviamente isso, quando eu voltei para o Brasil, me ajudou muito também nos projetos que eu participava em consultoria na época. O social, ele é um pouco importante, né? Além do ambiente corporativo, né? E aí, você tem muita coisa para compartilhar com a gente, assim. E quais as lições importantes que você aprendeu aí ao longo da sua carreira em relação aos obstáculos para você ultrapassar, né? Assim, a sua mudança, por exemplo, para São Paulo capital, que a gente estava falando aqui antes, né? Foi um obstáculo para você inicial? É muito diferente de talvez no ambiente que você estava acostumado? Conta um pouquinho pra gente. São Paulo definitivamente uma cidade mais acelerada, acho que do que 99% das cidades do país, se não todas as cidades do país. Tem uma dinâmica diferente realmente, não só corporativa, mas social mesmo na própria cidade, que influencia obviamente o ambiente corporativo. Eu tô hoje no centro ali do que todo mundo brinca, dos Faria Limers, né? Então bem ali no mercado financeiro, e que é uma dinâmica mais diferente ainda do que o restante de São Paulo. Para mim não foi tanto obstáculo, porque eu já vinha de um ambiente de consultoria que também é super acelerado. Quando eu estava em Big Four, né, passei pela KPMG, passei pela Ernst, assim, a gente toda semana estava num projeto diferente, então assim, eram poucas as vezes que efetivamente a gente ficava num projeto muito longo, com algum tempo para planejar, faz parte do próprio negócio, e que obviamente é uma escola, um aprendizado, e me preparou muito bem justamente para a saída para São Paulo, porque assim, eu já estava na dinâmica de São Paulo, um pouco mais acelerado.
Mas acho que os maiores desafios, problemas, não são nem tão técnicos, porque o técnico, muitas vezes, a gente vai, corre atrás, busca um curso, busca um conhecimento, mas é o pessoal mesmo. Eu brinco que assim, os maiores problemas que eu passei foi por problemas de comunicação, e as maiores conquistas muitas vezes estão relacionadas quase todas com uma boa comunicação entre todas as partes envolvidas. Então, não só time, mas como você comentou mesmo. Assim, a gente tem que ter uma boa relação com outras áreas da empresa, a gente tem que saber navegar entre outras áreas da empresa. Então, os maiores desafios acabam sendo justamente não tão técnicos, que muitas vezes as pessoas negligenciam. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas só no técnico. Se eu fizer o meu muito bem, vai dar tudo certo. Óbvio, você tem que fazer o seu muito bem, mas se você também não souber navegar, não souber se comunicar com as pessoas que estão envolvidas com o seu projeto, com as coisas que você faz no seu dia a dia, assim, a chance de ter algum ruído, algum problema em algum momento é muito grande. Né, com certeza. E aí, a gente estava falando um pouquinho aqui da sua ida para a ONU, né, que você trouxe bem legal. E aí, a próxima pergunta é sobre isso, o impacto, né, e os propósitos dos nossos trabalhos aí, tanto no ambiente de finanças quanto no ambiente como um todo. Então, como que você acha que seu trabalho impacta na sociedade de finanças, ou impacta, né, para a sociedade aquilo que você entrega? Quando a gente fala de áreas de auditoria interna, quando a gente fala de áreas de controles, né, controles internos, compliance, riscos, a gente fala, obviamente, de segurança para a própria empresa, sem dúvida, mas isso também é segurança para a sociedade. Quando a gente fala de compliance, principalmente no Brasil, a gente fala muito sobre compliance anticorrupção. E às vezes tem muito uma aura, vamos dizer assim, aqui no Brasil, que compliance só é feito por advogados. Não. A gente precisa de profissionais diversos, principalmente finanças também nesse mundo, para saber conversar, dinamizar, navegar entre diversas áreas. Porque quando a gente fala sobre corrupção, por exemplo, fraude, precisa desse conhecimento também um pouco mais técnico em finanças, para poder investigar, para poder apurar, ver o que efetivamente está acontecendo. E, sem dúvida, quando a gente fala de corrupção e fraude, além do impacto para a empresa, a gente fala do impacto para a sociedade como um todo. Então, quando a gente tem essas áreas de governança muito bem estabelecidas, muito bem criadas, com uma boa governança da própria área, a gente possibilita que a empresa tenha mais segurança em executar as suas atividades, a gente tem mais segurança que as pessoas sabem o que efetivamente fazer e o que não fazer. E obviamente, isso vai voltar para a sociedade também de uma forma em não acontecer corrupção, não acontecer fraude. E obviamente, a gente fala como um dos pilares, né, dessas áreas de auditoria e compliance é conscientização. Então, assim, a gente também conscientiza as pessoas sobre os diversos aspectos, não só sobre corrupção e fraude, mas sobre questões, por exemplo, como assédio, questões, violação de leis, por exemplo. O objetivo nem é entrar no juridiquês, até porque nem é a minha área de formação, mas acho que essa conscientização que a gente acaba criando dentro das companhias, elas extrapolam o espaço da companhia. Elas vão muito além. Então, assim, as pessoas efetivamente começam a ganhar consciência sobre o ambiente de trabalho, do que pode ou que não pode fazer. Algumas coisas a gente espera que seja óbvia, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito também. E se não for dito, a gente corre o risco de alguém acabar cometendo algum ato, vamos dizer assim, não tão legal. Então, acho que assim, o impacto para a sociedade é direto e indireto, né? Tanto pelo combate, vamos dizer assim, à corrupção e fraude, mas também pela conscientização que isso cria nas pessoas em relação ao ambiente como um todo, ambiente de trabalho, ambiente social, a relação do dia a dia. E aí, assim, né, você tá ligado direto nessa parte de auditoria, compliance, controles, né, e o que você falou, ele extrapola essa questão processual do dia a dia mesmo, e a gente sabe que tem diferenças em gerações, né, assim, acredito que vocês, no compliance, pelo menos o que eu vivo dentro da instituição que eu tô, a gente trabalha com pessoas de 40, 50, 60 anos, que tem uma cultura diferente, e a gente está também trabalhando com jovens de 25, 20, 30, que já estão bem mais abertos ao compliance. Eu acho que você enfrenta essa resistência? Você acha que existe essa resistência da diferença de cultura para esses novos modelos de regulação, de controles, né, de questão de assédio? Óbvio, precisa ser dito, mas se a gente for pensar, tem a cultura de 40, 50 anos que o cara não vê nenhum problema em falar com a mulher, nossa, você tá muito bonita e tal, mas
Assim, existe um problema nisso. Vocês Sim. conseguem ver isso no dia a dia de vocês, assim, no seu trabalho? Sim, sim. É porque, assim, a geração mais antiga, às vezes esses comportamentos, antigamente, eles eram normalizados, Isso. naturalizados. Sim. Então, eles cresceram, tiveram toda a trajetória profissional considerando aquilo ok, como se fosse algo aceitável. Nunca foi. O negócio é que, assim, hoje em dia a gente tem muito mais informação, a gente tem, obviamente, muito mais regulamentações, e a gente precisa conscientizar também esse público. Sim. Uma vez eu ouvi uma fala de que, assim, o primeiro passo é a gente efetivamente tentar mudar a cultura na cabeça das pessoas. A cultura empresarial, a cultura, enfim, social na cabeça das pessoas. Em alguns momentos, pode não ser possível e a gente precisaria trocar aquela pessoa. Mas aí também depende da idade. Se uma pessoa mais jovem também, ela não quer receber, vamos dizer assim, né, ou mudar um pouco a mentalidade que ela tem, mesmo conscientizando, treinando, falando, enfim, muitas vezes até punindo, e ainda assim não muda, às vezes a gente precisa de fato mudar a pessoa. Mas acho que as gerações mais antigas, elas também têm recebido bem, elas têm entendido que o mundo mudou. E algumas com um pouco mais de dificuldade, outras pessoas com um pouco mais de facilidade. Mas, de fato, existe ainda um pouco esse choque. Os mais jovens, acho que eles já estão com uma mentalidade de eu quero trabalhar uma empresa ética, uma empresa que, de fato, tem os mesmos valores que eu. Acho que um marco dessa nova geração é justamente isso. Não é trabalhar por trabalhar em qualquer empresa, por qualquer, vamos dizer assim, remuneração, mas, de fato, também quando se identifica com os valores. O modelo das gerações mais antigas, muitas vezes, era entrar numa empresa muito grande e fazer carreira lá. E aí volta aquilo que eu comentei também. Antigamente podia ser normalizado muitos, enfim, atitudes, não só de assédio, mas como de fraude, eventualmente. O jeitinho brasileiro, às vezes, vamos fazer isso porque facilita. Deixa eu pagar alguma coisa aqui porque vai agilizar o processo. E era normalizado. E hoje em dia, além da gente saber que não deveria ser normalizado, a gente também tem um trabalho muito grande de conscientização. Acho que o acesso à informação tem facilitado muito também, até para gerações mais antigas. Por mais que eventualmente possa ter alguma dificuldade tecnológica, às vezes, porque a gente sabe que muita coisa hoje está na internet, efetivamente, mas ainda assim, acho que as gerações mais antigas também estão abertas a entender um pouco isso, aprender com as gerações mais novas, e acho que aos poucos o mundo tem mudado, então o que é positivo, né, para a empresa e para a sociedade. Sim, a gente sabe que existe resistências, né, mas quando a gente consegue conscientizar os ganhos a longo prazo, eles são muito bons, né? Sem dúvida. Um aspecto interessante, hoje eu faço mestrado e minha linha de pesquisa é justamente resistência nas organizações. E o que eu tenho visto é que, assim, muitas vezes o problema da resistência vai até por uma falha de comunicação da própria companhia. Então, assim, olha, estamos mudando a cultura, só que muitas vezes isso não é muito bem comunicado. Isso não é muito bem repassado. Muitas vezes a própria alta administração não está tão engajada com aquela mudança. Então, assim, se não tiver esse engajamento também, vai ser muito difícil também para os funcionários seguirem. É o que a gente chama de tone at the top. Então, se não tiver esse engajamento de cima, muitas vezes essa resistência vai se perpetuar por toda a companhia. Então, acho que é importante, assim, óbvio, tem a parte da pessoa querer mudar, mas também tem muito também da companhia se esforçar efetivamente para comunicar, treinar, conscientizar as pessoas. E aí, né, nessa questão que a gente tem falado muito de internet, tecnologia, né, igual que você está na academia, então você deve estar vendo muita coisa nova também. Quais as tendências emergentes que você acha que os jovens precisam se preocupar, os jovens que estão começando agora, né, nesse ambiente profissional de finanças ou corporativo como um todo? Bom, dados são o novo petróleo, né? Então, acho que as pessoas cada vez mais têm que estudar, entender sobre dados. E hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas para ajudar isso. No trabalho da auditoria, obviamente, não vai ser diferente. Cada vez mais a gente tem migrado para um modelo de uma auditoria mais contínua, baseada em dados, efetivamente, porque ela acaba sendo muito mais efetiva, muito mais tempestiva, e, obviamente, isso reflete em toda a companhia, obviamente, não só na auditoria. Quando a gente fala de dados, a gente tem ferramentas de análise, processamento de dados, e eu acho que quem está entrando no mercado hoje, tem uma dica da parte técnica, é justamente isso, assim, olha, foquem bastante em aprender um pouco mais sobre processamento de dados, trabalhar com dados. Hoje é muito mais fácil do que antigamente, né? Antigamente, mexia com dados, efetivamente, as pessoas de TI, por assim dizer.
Só que hoje em dia existem ferramentas que são super amigáveis para qualquer pessoa mexer, criar os próprios dashboards e tudo. Isso ajuda, assim, a estratégia da companhia, porque você, com informação, você consegue, de fato, tomar decisões mais assertivas, você auxilia outras áreas, inclusive, a tomar decisões mais assertivas, não só a sua área, a empresa como um todo. E, assim, se for olhar, hoje todo mundo está mudando e está migrando para esse movimento. Se a gente olha até órgãos governamentais como a Controladoria Geral da União, ela já disponibiliza vários dashboards hoje, compilando dados que ela já possui. Isso é super positivo para as empresas também. Acho que a gente também tem que aprender a pesquisar onde procurar dados. Não só os dados da companhia. Acho que hoje em dia a internet possibilitou a gente ter acesso a uma infinidade de informações e a gente não precisa ficar restrito às informações ali da companhia. Inclusive, a gente faz um trabalho muito melhor quando a gente consegue cruzar informações e dados de fora da companhia com informações e dados de dentro. Então, eu acho que quanto mais a gente puder também se especializar, entender, estudar um pouco mais das novas ferramentas, dessas novas tendências em gestão de dados, vai ser importante. Obviamente, inteligência artificial, então, nem se fala, é o que está vindo. E as pessoas estão utilizando efetivamente dentro do trabalho, não só um chat GPT, mas também para automatizar algumas tarefas que, assim, antes eram extremamente repetitivas, cansativas e que não agregavam para as pessoas. Então, quando a gente junta a inteligência artificial com a infinidade de dados que a gente tem, a gente consegue transformar o nosso trabalho de uma forma muito mais inteligente. Efetivamente, a gente pensar mais em estratégia e menos naquela tarefa, naquela operação do dia a dia. Eu estava lendo ontem um comentário que a tecnologia, né, esse processamento de dados, ele deixou de ser uma melhoria incremental. Ele passou a ser completamente disruptiva. Assim, hoje a gente não consegue voltar para um modelo sem pensar em dados em nenhuma área. Acho que se a gente for para o tributário, a gente está falando de dados a todo momento, recursos humanos são dados a todo momento. Se a gente for para a área de engenharia, então, também nem se fala super dados. Então, quanto mais poder investir nesse tipo de conhecimento técnico, é super importante. Não, eu sou super entusiasta da automatização, assim, eu tenho um número de trabalho muito grande que certamente se não fosse a automatização e a parceria com a TI, eu teria 10 pessoas a mais na minha equipe. E eu acho que a inteligência artificial, assim, ela sempre existiu com outro nome. Agora, acho que Sim. A gente está tendo uma melhoria, né, dos sistemas para nos ajudar e conectar com essas automatizações que a gente já fazia, né? Essa repetição, ela precisa parar de existir. As pessoas têm que se focar mais na parte estratégica mesmo ali. E aí, eu queria falar um pouquinho, né, dessa área de compliance que você está nela. Porque eu acho que é uma área muito apaixonante, assim, eu sou muito entusiasta do compliance, é uma área tecnicamente, assim, nova, né, se a gente for, não na parte de, porque eu acho que compliance, se a gente falar de controladoria, auditoria, tem tudo a ver com compliance, mas nos últimos anos, a questão da própria lei anticorrupção, que chegou no Brasil, teve as questões da própria Lava Jato, aí que eu acho que startaram mais ainda essa discussão nas companhias, e é uma cultura que vem melhorando e mudando no dia a dia nas empresas, né? Então, quais as dicas que você dá para um profissional que eventualmente quer migrar para a área de compliance, quer trabalhar nessa área, né? O que você acha que a pessoa precisa começar a fazer? Obviamente, além de estudar, né, gente? Porque tem que estudar. Mas, assim, quais os principais skills que a pessoa precisa desenvolver ou ter, né? Sim, a gente tem que lembrar que no final do dia a gente está falando com pessoas. Então, assim, por mais que a gente saiba de regulamentação, por mais que a gente saiba de processo, como executar determinadas tarefas, no final do dia a gente está falando de pessoas. Então, assim, além da parte técnica, os soft skills que a gente chama, é extremamente relevante. Porque, assim, se você não entender o contexto das pessoas, se você não entender o que está acontecendo, a gente vai acabar caindo em algumas situações que são muito complexas. Longe de mim de querer dar aula aqui, mas assim, até para contextualizar um pouco isso. Quando a gente fala de fraude, por exemplo, tem um conceito muito presente no mercado, que é o tal do triângulo da fraude, que a gente fala justamente de oportunidade, de conscientização, vamos dizer assim, da pessoa. Então, assim, a gente está sempre falando da pessoa em si. Então, assim, como que a pessoa conscientiza, como que ela racionaliza, melhor dizendo, aquele cometimento, assim, a oportunidade que ela identifica. Então, assim, óbvio, a parte técnica vai ajudar, assim, a tentar diminuir essas oportunidades. Mas se a gente não entender por que a pessoa está racionalizando aquela atitude, aquilo tende a acontecer várias vezes com várias outras pessoas.
Então, assim, obviamente que eu não vou sair falando para ninguém, faça um curso de psicanálise ou vá para psicologia, mas, assim, é importante a gente sempre fortalecer networking, sem dúvida, porque isso te ajuda a entender mais pessoas também. A gente tem que falar sobre você estar aberto, de fato, a ouvir o próximo, porque quando a gente fala de um contexto de investigações, a parte crucial é ouvir outra pessoa, né? Então, assim, mas como é que eu posso me preparar por isso? Aí volta para a questão do estudo, não tem jeito, né? Porque, assim, obviamente existem técnicas para você se preparar para isso, para uma entrevista, tem técnicas até para fazer networking hoje em dia. Mas, assim, além da parte técnica, invista no relacionamento humano mesmo. Networking é super relevante, não só para a sua carreira, para crescimento de carreira, mas justamente para você poder entender esses contextos mesmo, de o que a empresa está passando, o que está acontecendo, o que está passando com as pessoas em si, porque aí fica muito mais fácil o trabalho técnico. Uhum. E aí, assim, já quase chegando no final, eu queria falar no contexto geral, Alexandre, mesmo, né? Você é um líder muito novo, assim, teve desafios bem legais, inclusive internacionais, que você compartilhou com a gente, assim, do seu olhar, né? No geral, o que você considera importante que os jovens desenvolvam? Quando você vai fazer uma entrevista, tá selecionando alguém para sua equipe, o que te brilha os olhos, assim, no momento? A gente sabe, o técnico a gente estuda, mas existem questões que elas vão além do técnico, né? Conta pra gente um pouquinho qual que é o seu olhar e que o jovem precisa se atentar aí a longo prazo, no futuro. Eu acho que a parte técnica hoje em dia, ainda mais profissões que às vezes são muito especializadas, a gente já espera do profissional. Então, assim, se você for para uma entrevista e só ficar reforçando o técnico, o que eu estudei, quais cursos que eu fiz ou quais certificações que eu tenho, isso não vai brilhar os olhos de nenhum entrevistador. O que acaba chamando a atenção, vai parecer um pouco piegas, mas é a paixão mesmo que você tem nos olhos ali, é aquele dia a dia, é como que você interage com as pessoas. Porque se você entra para uma entrevista também de emprego e só preocupado em responder quais são suas formações, por exemplo, aquilo não vai gerar aquela empatia também com o entrevistador. Então, quando eu seleciono alguém, muito além do técnico, obviamente, é essa pessoa que de fato consegue demonstrar como que ela interagia também com outras pessoas, com outras áreas, a vontade que efetivamente ela demonstra com o trabalho, não só com a vaga, obviamente. Então, volto para o que eu comentei, né? No final do dia a gente está falando com pessoas. Então, se você foca muito só nos números, né? Muitas vezes o profissional de finanças pensa que vai ficar o dia inteiro na frente do computador, olhando gráfico, mexendo com número, tabela. Só que, assim, quando a gente, mesmo nessas situações, a gente está falando às vezes do dinheiro de outras pessoas. Então, se você também não souber conversar com essas outras pessoas, e se você não conseguir demonstrar que você sabe fazer isso, acho que você acaba saindo atrás de outros candidatos. Então, significa que uma pessoa mais introvertida, então, não tem chance. Não, acho que cada um consegue mostrar isso de formas diferentes. Obviamente que tem pessoas que vão ter muito mais afinidade, muito mais espontaneidade, mas não significa também que uma pessoa que é um pouco mais introvertida também não consiga demonstrar isso. É só ela não ficar tão preocupada em mostrar o que ela estudou, mas quais os benefícios que efetivamente aquilo traz para a empresa, quais os benefícios, as conquistas que daquele trabalho específico para dentro do dia a dia da empresa. Então, assim, não foquem tanto em só falar do técnico. E quando a gente vai contratar alguém, é justamente por isso, quando a pessoa que consegue brilhar os olhos falando o que ela fez e como que ela efetivamente interagiu com as pessoas. E aí, por último, eu queria te pedir para você compartilhar com a gente um pouco aqui algumas dicas de podcast, de livro, vídeos, não necessariamente na área de finanças, pode ser alguma coisa aleatória, porque a gente não vive só de estudar, né, gente? Tem que ter os momentos do ócio aí, você compartilhar aqui com a gente, Alexandre. Técnico um pouco, tem 2 livros que eu acho que são super legais, principalmente para quem quer ir para essa área de auditoria, compliance, controles. Um até, vamos dizer assim, recente do ano passado, que marcou os 10 anos da Lei Anticorrupção, do Marcelo Ribeiro. Ele organizou esse livro que traz diversos insights, inclusive sobre a lei, sobre o que aconteceu depois, dos desdobramentos. Foi super relevante. Um outro é o Higher Ground, da Alison Taylor, uma professora da NYU, que ela fala sobre fazer negócios no mundo de hoje.
como se ética e tudo fosse um tema novo, mas acho que cada vez mais relevante. Então, ela traz também esses desafios, como que é fazer negócios efetivamente no dia a dia, por essa perspectiva um pouco do compliance também, então é super, super legal. Acho que podcasts, acho que não é tão técnico, mas acho que hoje em dia a gente precisa cada vez mais ter informações, igual eu comentei, não só de dentro da empresa, mas de fora. Eu gosto muito de ouvir vários podcasts da Bloomberg Lean ali, porque, inclusive, eles têm uma linguagem mais jovem, então é mais fácil de entender, de compreender, assim, conceitos econômicos, financeiros do mercado. Então, acho que é super relevante. E pessoalmente eu gosto muito de uma autora aqui de Minas Gerais, inclusive, a Carla Madeira. Então os últimos livros dela, os livros dela eu acho que quase todos eu já li, então fica a recomendação aí, que eu acho que é super relevante para a gente pensar um pouco na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia. Sim. Bom, pessoal, então chegamos ao final da nossa entrevista de hoje, um bate-papo super legal com o Alexandre Lugão. Alexandre, em nome do IBEF Jovem, agradeço a sua participação, foi muito legal a gente trazer um profissional que está, né, nessa loucura de São Paulo para compartilhar com os jovens, né, que estão aí na academia, que estão aspirando no futuro vagas, né, de liderança. Então, pessoal, as considerações, os insights que o Alexandre trouxe aqui foram muito legais e eu passo a palavra para o Alexandre se despedir de vocês, se quiser deixar o contato para quem quiser procurar nas redes, né, para bater um papo, assim, né, ele tá com pouco tempo, porque ele tá com um filhinho pequenininho agora, gente, mas é legal a gente fazer essa conexão, né, nas redes profissionais aí. Não, sem dúvida. Bom, mais uma vez agradecer o convite, a disponibilidade. Me coloco à disposição, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre esse mundo de auditoria, compliance e governança, né? E de São Paulo também, estou à disposição. Meu LinkedIn é meu nome, Alexandre Lugão, Alexandre com 2 L's. Minha mãe foi bastante criativa na hora de dar um nome, quis dar um L a mais. Então, fiquem à vontade também, quem quiser se conectar ali, estou à disposição, bater um papo, a gente marca também um café, um almoço, uma reunião virtual. E agradecer, acho que esse mundo de finanças é super relevante e é super relevante a gente mostrar que existe mais opções além daquelas áreas tradicionais que a gente vê. Às vezes tesouraria ou controladoria, a gente vê que existe possibilidade e mercado para profissionais de finanças também em algumas outras áreas e que é super relevante esse conhecimento que a gente leva também. Sim, verdade, super concordo. Obrigada, pessoal, até a próxima. Obrigado.